Olá, este é o Projeto Invisível, a revista sonora da Culturgest. Eu sou a Yan Sung e aceitei o desafio de criar a paisagem sonora que estão a ouvir e de vos guiar por estas histórias, músicas, vozes e sons. Tudo a partir da programação da Culturgest até julho. É uma revista invisível para se ouvir. Com os faroleiros, Cláudia Sobral viajou numa máquina do tempo. Ano 1922, local, uma aldeola portuguesa em frente do oceano. Uma aldeia de pescadores na costa da Caparica. Ao longe, no lugar onde o Tejo e o oceano se encontram, o farol do bugio. De volta ao presente, foi até à margem oposta, a Passo de Arcos, conhecer a central de assinalamento e posicionamento marítimo, o centro de operações dos faróis da região de Lisboa. É uma sala num primeiro andar do complexo da Direção de Faróis. Da janela vê-se o bugio, continua a ter faroleiros, mas agora em terra. Antigamente havia o navio que fazia a transferência até ao bugio, era um navio que tinha o nome mesmo de bugio, que era igual ao navio que faz as rendições na Berlenga. Só que o que está na Berlenga é o Berlenga, pronto, e o que estava aqui antigamente era o bugio, que já não está ativo. O farol da Berlenga requer, como eu já lhe disse, nas rendições, os dois faroleiros que vão render, os dois que estão na ilha, têm que levar tudo a contar para mais de 8 dias. Porque mais vale haver a mais do que haver a menos. Se houver a menos, não se consegue estar lá confortavelmente, né? Temos que estar confortáveis. Se falta alimento, nunca é agradável. Por isso, quando vamos a viados de terra, vamos sempre a viados de terra para a Ilha da Berlenga com muitos mantimentos. Quem diz mantimentos, diz também sacos de cimento para trabalhar, tintas, diversos apetrechos, digamos assim. E isto aqui é tudo a direção de faróis, não é? Isto é tudo a direção de faróis, exatamente. Já que leva o microfone e fica ali um instantinho ali, já vai, não? Não, eu vou lá. Pois não, aquelas escadas não é... As condições da maré não nos permitiram atracar no bugio, então tivemos que atrasar para outro dia e não hoje. Estava muita ondulação e não conseguimos atracar com a embarcação ao cais. Hoje estava estipulado irmos fazer a rotina semanal ao bugio e não conseguimos. E esta é a base dos faróis da Barra de Lisboa, é a central de faróis, que é onde eu e os meus camaradas trabalham, e diariamente nós estipulamos sempre algum farol para ir para efetuar manutenções ou rotinas. Nós diariamente vamos a um farol, por exemplo, posso dar o exemplo do Cabo Raso. Nós vamos até ao Cabo Raso, proceder à manutenção do gerador, fazer rotina ao gerador, ao grupo eletrogénero, ligamos o gerador para simular um corte de energia da rede, para não faltar nunca luz ao farol. Essa é a principal função também do faroleiro, é colocar sempre a luz operacional a fim de salvaguardar quem pelo mar navega, e essa é a melhor maneira de se fazer, é diariamente estarmos a efetuar trabalhos de manutenção. Só assim é feita uma conservação considerável. Se não for feito diariamente, essas manutenções aos faróis, a conservação começa a ser colocada de lado, por isso nós estamos frequentemente aos faróis, diariamente, para fazer esse tipo de trabalhos. Tanto carpintaria, por exemplo, uma porta que pode ter de ser arranjada, um quadro técnico tem de ser retificado, a gente tem competências para atuar nesses casos, como já disse também, serralharia, soldadura, o faroleiro também tem áreas de soldadura, em que consegue assimilar competências, porque no farol é preciso sabermos fazer um pouco de tudo. Não é fazer só apenas uma só atividade, mas várias atividades juntas. Por isso é que é conhecido como um homem dos 7 ofícios.
Ou seja, não dependem de mais nada. Exatamente. Os faróis são guarnecidos com uma equipa e essa equipa tem de conseguir realizar o objetivo. Por exemplo, se for um aparelho que se estrague ou um material técnico que se avarie, o faroleiro está lá para atuar na hora. Mas é a partir aqui desta sala, ou seja, é esta sala que substitui o que era nos faróis antigamente, exatamente, pronto. Antigamente os faróis da Barra de Lisboa estavam guarnecidos com equipas de faroleiros. Hoje em dia estes 8 faróis que são monitorizados remotamente pela central de faróis já não tem ninguém presencialmente no farol. Pronto. Tem a equipa aqui da central que está guarnecida por esses 4 elementos que diariamente se desloca a estes 8 faróis aqui da Barra de Lisboa para efetuar qualquer trabalho que seja necessário fazer. Pronto, vai desde, para ser resumidamente, nós aqui temos desde o Cabo Raso, que é ao pé do guincho, até ao último farol que é da marca da Mama, que é em Carnaxide. Pronto, mas temos outros diversos faróis, temos o farol da Guia, temos o farol de Santa Marta, São Julião da Barra, o farol do Esteiro, da Gibalta, o do Bugio também, é um desses 8 faróis. Pronto, um ponto interessante para explicar, nós aqui na Central estamos a cargo de 3 faróis muito importantes aqui da Barra de Lisboa, que são o farol da Gibalta, o farol do Esteiro e o farol da marca da Mama. Porquê é que eu digo isso? Nada menos porque estes 3 faróis fazem a marca de enfiamento em que, quando um navegante está a entrar na Barra de Lisboa, ao conseguir visualizar essas três luzes em linha reta, é sinal que está a entrar de forma correta na Barra de Lisboa. Caso veja as luzes enviosadas, é sinal que não está a entrar no rumo certo na Barra de Lisboa. Ou pode proceder, por exemplo, um encalhamento num banco de areia. É normal acontecer hoje em dia, sim? Não é normal. Aconteceu, julgo, há volta de 6 anos atrás, houve um navio mercante que encalhou no banco de areia porque tentou atravessar do lado estiborde do bugio. Pronto, para quem está a entrar na Barra de Lisboa, estiborde, para quem não sabe, é a direita, estava a tentar entrar na Barra de Lisboa pela direita do bugio, o qual é proibido fazer essa entrada com navios de grande porte, de grandes dimensões. Porquê? Porque antigamente, hoje em dia já não há língua de areia, mas nos anos 40 havia uma língua de areia que vinha da Trafaria até ao farol do bugio, que era o farol São Lourenço de Cabeça Seca, julgo que era esse o nome. Ou seja, quer dizer que tem pouca profundidade. Exatamente. Não estando já esse banco de areia visível, porque antigamente havia mesmo formações de ilhotas, há poucos anos atrás havia formações de ilhotas, que provinha dessa língua de areia, mas hoje em dia já está toda submersa, mas a areia continua lá. Supondo que surge um alarme no Cabo Raso. Pronto. E eu estou aqui na central, não sei qual é o alarme que está a surgir no momento, eu posso vir até aqui a este monitor, aqui em cima desta imagem, e aqui está colocado todo o funcionamento do farol, tanto a parte da rede pública, que vem a energia da rede pública, como do gerador. Pronto. Se por algum motivo a rede pública falhar, normalmente é mais no inverno, quando há as tempestades, relâmpagos, que surge um corte de rede, pronto, nós aqui detectamos automaticamente que há uma falha de energia da rede. O que acontece? Nós temos um fator de redundância, que é o gerador, o grupo eletrogénero, que, faltando a energia da rede pública, vai gerar energia, não é? Para a luz do farol continuar em funcionamento. Pronto. Existem sempre as redundâncias em todos os faróis. Neste caso tem o gerador, noutros faróis também temos um grupo de baterias. Caso o gerador também falhe, há um grupo de baterias que vai alimentar a luz durante um largo número de horas, para conseguirmos manter assim então o farol em funcionamento, mesmo que não haja energia da rede. Pronto. Temos também os sinais sonoros, já não há muitos faróis que estão a funcionar com sinal sonoro, devido a terem-se feito estudos e chegou-se à conclusão que era um sistema obsoleto. Porquê? O sinal sonoro não é nada mais, nada menos um aviso ao navegante para alertar onde está o farol e estando no voeiro no momento. Pronto, não tem visibilidade, como está no voeiro, e detecta o som. Só que o problema é que não consegue ter percepção de onde o som vem. Então chegaram à conclusão que não era assim tão útil e está-se a começar a retirar dos faróis, aos poucos. Ainda há faróis que têm o sinal sonoro, mas já não há muitos. Se calhar até confunde. Exatamente, leva à confusão, o que nós faroleiros e técnicos não queremos, é levar à confusão,
há confusão ao navegante para não saber, não se localizar onde é que está no mar. Por isso está a ser retirado. Agora, Isso começou a acontecer há muito tempo. a remoção do sinal sonoro, não, há cerca de se calhar 5 anos começou a ser removido dos faróis. Pronto. Como conseguimos ver este farol, conseguimos ver todos os outros da Barra de Lisboa. Além também de ver este quadro aqui com o gerador e com a energia da rede pública, as antenas, os sinais sonoros, também está ali afixado toda a tensão de bateria, a tensão do transformador, a temperatura do gerador, para, em caso de algum alarme, nós sabermos onde é que está o problema, detectarmos o problema de forma rápida e célere, para chegar ao farol e conseguir solucionar o problema. Há diversos alarmes que podem surgir e com que o faroleiro não conte. Por exemplo, uma fotocela, eu agora digo, pode existir um alarme fotocela. A senhora se calhar vai dizer o que é uma fotocela. É o que faz a lâmpada acender e o apagar. Funciona nada mais, nada menos como uma resistência. A luz do sol, ao incidir sobre essa resistência, vai dilatá-la e vai indicar à lâmpada, digamos assim, que está de dia e ela não acende. De noite, o dilatar vai fazer o inverso e vai detectar que está de noite e ele acende automaticamente a luz. Se houver uma falha da fotocela, o que acontece? Essa resistência está danificada e o faroleiro tem que se deslocar até ao farol e substituir a fotocela para ficar tudo normalizado. No dia a seguir, acender e apagar de forma normal. Portanto, aqui é o controlo dos faróis e o resto. Ali, aqui conseguimos, por exemplo, queremos visualizar um navio que está a entrar aqui na Barra de Lisboa. Como há bocado lhe referi, aqueles 3 faróis que formam uma linha imaginária, né? Vemos as luzes só, para saber qual é o rumo certo para entrar na Barra de Lisboa, é nada mais nada menos que esta linha aqui. Pronto, a linha que está a meio desta mancha vermelha. Todo o navio tem que se aproar nesse rumo. Entrando ainda direito, vendo as 3 luzes alinhadas, sabe que está a entrar de forma certa na Barra de Lisboa. Aqui, este mapa que há bocado pus aqui no ecrã, isto é o quê? Nada mais nada menos que as condições meteorológicas que há para o dia de hoje. Pronto, hoje estávamos a estipular ir até ao Bugio, isto há bocado não referi. Nós, antes do mês começar, nós fazemos um planeamento do qual é os objetivos de trabalho do mês a seguir. Um deles é ir ao Bugio, fazer as manutenções que eu lhe falei, para as infraestruturas manterem-se conservadas, porque se não houver intervenção de todos os faroleiros, as infraestruturas vão começar-se a degradar muito mais rapidamente, certo? Por isso, quanto mais faroleiros tivermos, mais conservadas as infraestruturas vão estar, sem este formato central, a casa-mãe aqui dos faróis de Lisboa. Eu, no meu caso, já estive a guarnecer o farol de Peniche, que é o farol do Cabo Carvoeiro. Inclusive, é um farol também bastante trabalhoso, porque quem lá presta serviço está a prestar serviço a 2 faróis, que é o farol do Cabo Carvoeiro e das Berlengas também. Porque o faroleiro, à terça-feira, faz as rendições para render o faroleiro que está na ilha e vai um novo camarada para lá. 2, neste caso 2. Vêm 2 e vão 2. Todo o ano, a ilha da Berlenga está guarnecida por 2 faroleiros. Todo o ano. Sempre, todos os dias? Sim, todos os dias do ano, 365 dias. Ainda temos muitos faróis ainda guarnecidos com faroleiros. Aqui, neste caso, é uma exceção à regra, porque nós aqui na Central conseguimos monitorizar estes 8 faróis que eu já lhe referi. Pronto, e estes 8 faróis já não tem ninguém presencialmente lá. Está sempre o homem da Central de Serviço, aconteça o acontecer em algum destes faróis. Eu, no meu caso, hoje estou de serviço 24 horas. Caso algum alarme, algum problema surja, alguma falha técnica, eu deslocar-me até esse farol, ou outros, para proceder ou efetuar a resolução do problema. Ou seja, há sempre alguém que está de alerta? Sim. Há sempre um faroleiro de serviço. Tanto aqui, como nesses outros faróis que estava a senhora a referir há pouco. O farol de Peniche, garantidamente, que hoje há lá um homem de serviço, e na Ilha da Berlenga há lá 2 homens de serviço. Todos os faróis estão garantecidos com uma equipa de faroleiros, e dessa equipa está a prestar serviço 24 horas no farol. Teve quanto tempo em Peniche? Tive 5 anos. 5 anos em Peniche. Passa a correr. E depois, aqueles dias em que vocês ficam na ilha, ficam lá sozinhos? É assim, sozinhos sim e não, pronto. Os momentos mais complicados em que estamos mais sozinhos, como estava a dizer, é mais no inverno, que não há tanto turista, não há os turistas. Por exemplo, em dias críticos. Os dias críticos quais são? É o Natal, passagens de ano, não há ninguém na ilha e aí está o faroleiro lá mesmo para manter operacional a luz, sempre todo o ano, como eu já lhe disse, os 365 dias. Por isso, nesses dias críticos também está lá faroleiros. Todos os dias estão lá. Por isso,
Passei lá, penso, 2 natais e 2 passagens de ano, nestes 5 anos que eu lá tive. Pronto, são experiências de vida que retiro, coisas boas, coisas menos boas, mas tudo fica cá dentro. Eu decidi vir para faroleiro, primeiro que tudo porque é um trabalho em que, como eu já tinha dito, o faroleiro é um homem de 7 ofícios. Eu gosto de fazer um bocadinho de tudo. E quando vim a saber que o faroleiro hoje trabalha em carpintaria, amanhã faz um trabalho de serralharia, no outro dia já faz uma soldadura, eu disse, quero ser faroleiro. Pronto, mas vim um bocado às escuras, sou sincero, nem sabia que existia faroleiros, que eu já vim de marinha. Hoje em dia, para se ingressar no quadro de faroleiro, temos primeiro entrar nas Forças Armadas e depois sim concorrer a um curso de faroleiro, e eu fui um dos 8 selecionados, pronto, 8 dos 300 candidatos. E essa diferença dos dois faróis. As pessoas quando pensam, pessoas genéricas que não têm conhecimento, quando pensam em faroleiro, há aqueles filmes que é assim uma pessoa sozinha num farol. É mais o da Berlenga, nesse aspecto é mais a Berlenga, porque lá, pronto, sentimos mais um pouco o peso da solidão, não é? Estamos apenas com o camarada e com o nosso cão, que também é um elemento do farol, que é o farol, o nome do cão é o farol. Fazemos muita companhia também, mas pronto, não digo que é fácil, estamos 8 dias, 24 sobre 24, sempre fechados no farol, pronto, temos que ser autossuficientes, temos que inventar coisas novas e estarmos com a mão na massa, trabalhar. Porque é para isso que lá estamos, manter o farol conservado. Todos os dias se faz um trabalho diferente, é o que eu gosto, é não ser um trabalho monótono, estar sempre a ser dinâmico, digamos assim. Hoje podíamos tratar, sei lá, da cúpula do farol, fazer umas soldaduras, instalações de chapa, por exemplo, de uma porta de alumínio ou porta de inox. No outro dia já pode ser uma porta de madeira que está estragada, temos que a consertar, trabalhos de carpintaria, não é? E como outros tipos de funções, arranjar um gerador, por exemplo, nós também temos valências para colocar um gerador em funcionamento caso ele tenha alguma avaria, por isso é muito dinâmico. A vida de faroleiro, fazemos um bocadinho de tudo. Lá é um pouco mais, não é para todos, é um bocadinho mais solidão, mas ganhamos o ritmo, é como praticar desporto, ir praticando, começa a ganhar o ritmo e entra-se na onda, não praticando torna-se difícil. Ou seja, é uma questão isso, não é que ótimo ir para ali para aquele sítio sozinho. Não, vai de cada um também, vai de cada um. Eu tenho as minhas experiências, a minha maneira de ser não é igual à maneira de ser de outros faroleiros. Gostei muito de estar lá esses 5 anos, mas pronto, agora eu sou daqui desta zona de Lisboa, também já era tempo, consegui a transferência de Peniche para cá e agora vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Espero ficar aqui muitos anos, vamos ver. Posso dizer uma coisa, aqui do telefone, que o meu chefe estava a referir-se. Pronto, aqui o farolete de serviço, hoje sou de serviço, tenho sempre o telefone de serviço. Caso haja alguma avaria num farol, num farolinho ou boia, eles enviam-nos a boia ou a marca, enviam-nos uma mensagem a dizer qual é o problema, qual é o alarme que está a surgir no momento, e nós conseguimos entrar em contacto com a boia, que é fantástico. Se eu quiser, vou-lhe mostrar aqui, vamos fazer um contacto a uma boia, a boia número 1 de Lisboa. Boia número 1, LX, ligamos para a boia e ela agora vai mandar vários detalhes, por exemplo, a voltagem da bateria, se o cambiador está correto, se está tudo ok, para ver se está de dia ou de noite. Agora diz o número está ocupado e vai enviar uma mensagem. Mas depois já pode haver algum delay. É mesmo uma chamada. É mesmo uma chamada. Um dia já me deixar ficar mal. Vou ter que ligar para outro número. Olha, afinal veio. Pronto. Chegamos aqui, ler, boia número 1, e ele indica o estado, diz ok, o estado da boia está ok, o dia de hoje, aparece aqui também a posição, isto porquê? É interessante, aparece a posição exata da boia. O que acontece? Ela tem ali um diâmetro em que a boia pode andar a balançar de um lado para o outro, devido às correntes e às marés, ela vai para um lado, para um sentido, depois vai para o outro. Se houver uma quebra da amarra, que é o partido da amarra e a boia for à deriva, envia-nos mensagem a dizer, olha, estou a ir à deriva. Pronto, para a gente saber. Houve quebra da amarra, neste caso o alarme é quebra da amarra. Quem diz as boias, também temos aqui, por exemplo, o farol do Carapacho, também fazem uma coisa, ele envia também a mensagem do acender e do apagar a luz, neste caso foi do off, foi o apagar, e diz-me também a voltagem da bateria, a amperagem, por isso estamos sempre em contacto também com os faróis, o que é interessante.
Sim, ou seja, vocês quando querem saber ligam e recebem informação, mas quando há alguma coisa anormal a acontecer recebem mensagem. Outra mensagem, exato. Todos os dias todas as marcas de iluminação, boias, farolins, faróis, que nós estamos está à carga aqui da central, enviam-nos mensagem a alertar do acender da lâmpada, não é? E do apagar. Caso surja uma falha, um alerta, vai vir mais uma mensagem. Vai vir uma mensagem a dizer qual o alerta que está a surgir no momento, digamos assim. Ok. Faroleiro há quantos anos? O nome, a categoria? Ok. O meu nome é Pedro Barbosa. Ia dizer o nome completo, não preciso pôr o nome completo. O meu nome é Pedro Sousa, sou faroleiro de segunda classe, sou faroleiro desde 2015 e estou a prestar serviço na direção de faróis desde 2021. Obrigada. Os Faroleiros foi restaurado e digitalizado pelo projeto Filmar, da Cinemateca Portuguesa, e chega à Culturgest a 31 de março, num cineconcerto com interpretação ao vivo pelo Quarteto de Cordas de Arditi Quartet. Tó Trips está de regresso com o popular Jaguar. Será esse Jaguar ele próprio? Ele diz-nos que não é gajo de ficar a olhar para trás, mas a pandemia trouxe-lhe o tempo e o fim dos Dead Combo, a necessidade de regressar aos arquivos dos anos passados na estrada. Desse gesto, acabou por sair um livro que se desdobra entre fotografias, textos e anotações do que parecem várias voltas ao mundo. Aqui não vamos ouvir-lhe a guitarra, fica a sua voz numa leitura de excertos de ínfimas coisas, um Road and Roll Book by Tó Trips. O cheiro a urina era insuportável. O bar chamava-se El Incêndio, na Zona Velha. Os homens mijavam contra o balcão e o mijo corria para uma pequena vala e depois para o ralo. A única casa de banho era para as mulheres. Não havia ar, só fumo. As paredes tinham pinturas entre o classicismo e o revolucionário mexicano. Falava-se alto com música ranchera, que saía de umas colunas velhas que pareciam estar lá antes da geração que ali parava. Fomos lá ter recomendados por alguém que nos indicou o melhor mescal da cidade. Era um buraco imundo, onde a alegria não tinha horas para chegar a casa. O gerente dos seus 60 e picos com ar de James Cagney foi para New Jersey em 1976 com o pai que era sapateiro em Santarém. Ainda se lembrava dos prédios incendiados, dos gangues, da máfia, das drogas, dos portugueses do bairro que viviam a vida inteira sem falar inglês. Nos idos anos 80 fez a vida a ganhar dinheiro a organizar bailes em clubes na comunidade portuguesa de Newark. Tempos duros. Hoje era um homem decente, gerente do Fausto's Bar do hotel em Broad Street. Numa conversa de balcão, disse-lhe que tinha ido comprar tabaco ao outro lado da avenida com o meu amigo. Ou que ele me disse que era perigoso, porque éramos brancos e essa zona não era nossa. Isto é a América, sabe? Disse com um sorriso torto e educado.
Há 2 anos não poderíamos ter posto os pés naquele lado da avenida, nem eles deste lado. Neste país ainda existem fronteiras invisíveis. Acabei de beber a minha cerveja e eu voltei para o quarto. Todos os empregados do bar eram afro-americanos. Ele era o único branco ali, atrás da linha do balcão. A minha mãe pegou em mim e na minha irmã e levou-nos para dentro. O céu escureceu de repente e encheu-se de gafanhotos que morriam com grande estrondo contra os vidros da nossa janela. Eram milhares deles. Disseram-nos mais tarde que tinham vindo com os ventos quentes do norte da África. Na cidade dos mortos, os vivos vestem calças de ganga. A vida rola entre destroços e relíquias. Miúdos correm ao longe nos milheirais que cercam bairros de cimento junto ao Nilo. Ares condicionados, muitos. Olhares condicionados também. A lei veste-se de branco no meio daquela poeira dourada. O homem extremamente elegante entrou no quarto e trouxe uma tosta American Club, que tinha pedido há minutos ao serviço de quartos. Eram 2:30 da manhã naquela noite quente de verão e tínhamos vindo em contramão desde Cannes, depois de uma noite regada no Martínez. Viemos a abrir àquela hora, não se via viva alma na estrada, estava esfomeado. Marcaram-nos um hotel de 5 estrelas para velhos, numa pasmaceira de ricos plantada à beira-mar, de seu nome Joan Lepin. Perguntei ao elegante empregado se ainda havia alguma coisa aberta para se ir beber um copo. Ele sorriu de alto e respondeu no seu francês d'azur: "Coisas abertas a esta hora, senhor, só mesmo depois dos Pirineus para baixo, na Península dos Índios. Aí a festa ainda deve estar a começar." E com esta me deixou. Fiquei uns minutos a pensar naquela frase enquanto comia a tosta, só mesmo depois dos Pirineus para baixo, na Península dos Índios. Aquela frase em tom irónico e arrogante deu-me a volta à cabeça e decidi colocar o fato de banho, dar um toque ao Zé e fomos mandar bombas para a piscina em frente ao hotel às 3 da matina. Os velhos acordaram todos. A gritaria instalou-se. O serviço de despertar foi bastante violento. Na manhã seguinte, os índios foram corridos do hotel. Sento-me na primeira mesa logo à entrada. Peço ao Paulo um café. Aprecio as pessoas que passam lá fora entre a montra das bifanas e a porta de entrada ao som das conversas mundanas de balcão. Lisboa naquele plano majestoso da Rua do Alecrim em ponto de fuga até ao Tejo, com os barcos ao fundo que passam e desaparecem por magia sobre os telhados dos prédios. Sentado, vejo a vida a passar depressa à minha frente. Na Culturgest, Tó Trips apresenta Popular Jaguar, na companhia de António Quintino e Helena Espeval, a 17 de março.
inscrevemos a artista e compositora musical Inês Malheiro a propor que criasse uma playlist musical para 3 espetáculos de dança que integram a programação da Culturgest. A partir de Túmulos, de François Chéniaud e Geoffroy Jourdain, Corpo Clandestino, de Vítor Hugo Pontes, e do díptico Fúria e Encantado, de Lia Rodrigues. A Inês devolveu-nos Salutation à Kazehé, de Bujumbura, Common, de LA Timpa e Set Face, de Ula. A playlist está disponível no Spotify e no YouTube da Culturgest. Esta proposta foi um bom desafio, uma proposta curiosa, nada óbvia, e fez-me pensar que a minha relação com a música, seja do ponto de vista de estar a criar ou de estar a ouvir, é muito subjetiva, não tenho uma relação muito objetiva. Neste processo de escolher músicas para associá-las a um espetáculo, senti muito que associei a energia da proposta do espetáculo à energia do som, ou a forma do espetáculo à energia da música, e não tanto algo mais racional e objetivo. Então o meu processo foi muito de ver quais eram os espetáculos, tentar ouvir, tentar ler um bocado sobre eles e depois ir ouvindo músicas que achei que poderiam fazer sentido com os espetáculos. O primeiro espetáculo para o qual estive a pensar nesta playlist é o Tumulus, do François Chéniaud e do Geoffroy Jourdain. E mal comecei a descobrir mais sobre este espetáculo e a perceber a sua intensidade e a relação com a voz, a primeira coisa que eu decidi é que não iria ter voz e que queria uma música que fosse contrastante com esta intensidade. A verdade é que depois, a vasculhar as minhas playlists antigas, lembrei-me de uma música que descobri há uns 2 anos, já não sei, que se chama Salutation à Kazehé, de uma compilação de música tradicional do Burundi. Eu adoro esta música, tem 1 minuto e 43 segundos, porque me leva muito para o mundo ao qual eu estou habituada, de cortar e colar voz e de poder fazer ritmo com pequenas fatias de áudio de voz, e esta gravação parece algo que me leva para esse universo, mas ao mesmo tempo é sem esses processamentos todos. E quando me cruzei com esta música, achei que podia combinar com este contraste que eu queria dar ao espetáculo, e ao mesmo tempo tinha a presença da voz, que eu não queria inicialmente, mas que depois me pareceu fazer bastante sentido, tendo uma abordagem vocal diferente da que o espetáculo tem. Sempre que eu tenho de escolher música, LA Timpa para mim é sempre uma escolha muito óbvia, tanto que eu agora estou a tentar ter cuidado com isso, mas desta vez teve de ser. Uma das coisas que mais me fascina nesta música e nos discos da LA Timpa é um certo balanço e dualidade entre o que é suposto e o que não é, o que é bonito e o que é ruidoso, uma certa fragilidade na voz, mas ao mesmo tempo muito terra a terra, e ser canção e não ser, e para além disto ser uma coisa que também me interessa muito a mim e a minha exploração sonora, foi algo que me pareceu fazer sentido com o trabalho da Lia Rodrigues neste díptico de espetáculos, A Fúria e o Encantado. E mesmo ao ver as imagens do espetáculo e ao ver as personagens super bonitas e coloridas, belas, mas com expressões muito, muito intensas, duras, muito ampliadas, e mesmo sabendo que tratam esta dimensão bela e mística do Brasil, que ao mesmo tempo se balança com certos problemas sociais e políticos, fez-me pensar que a Common de LA Timpa ficava bem aqui neste espetáculo.
O espetáculo O Corpo Clandestino do Vítor Hugo Pontes deixou-me bastante curiosa. Pareceu-me tratar os corpos de uma forma muito plástica, que me interessou muito. E para além de serem corpos não normativos em palco, pareceu-me que a forma como eles eram apresentados e os figurinos, a cenografia, ampliava uma distorção ou plasticidade da imagem, e isso deixou-me muito interessada. E isso levou-me para um álbum muito bonito que saiu no final de 2022. O álbum chama-se Foam, a música que eu escolhi chama-se Sad Face e é de Ula. E este álbum tem todas estas coisas que me pareceu que o Corpo Clandestino tinha, que é serem melodias, vozes, instrumentos super bonitos, mas misturados e processados de uma forma que cria algo completamente diferente e que cria um coletivo diferente e brilhante. Acho que é isso. A coreógrafa brasileira Lia Rodrigues chega à Culturgest com um díptico de espetáculos e uma conversa. Encantado, a sua última criação evoca esses seres que, no universo das tradições afro-ameríndias, transitam entre o céu e a terra. Encantados são os que entendem a natureza como um local sagrado. Fúria, de 2018, é produto de um momento histórico. 11 corpos em luta num mundo de violência, à procura de se libertarem de várias formas de opressão. São 2 poderosos retratos do Brasil, criados no Centro de Artes da Maré, fundado em 2009, numa parceria entre a Lia Rodrigues, Companhia de Danças, e a ONG Redes da Maré. O que vamos ouvir é um excerto de uma reportagem realizada pela Redes da Maré em 2014 sobre a Escola Livre de Dança da Maré e parte do trabalho de Lia Rodrigues com a comunidade. O núcleo de formação da Escola Livre de Dança é um núcleo de formação técnica, artística e profissional que trabalha junto com a Lia Rodrigues e os bailarinos da companhia da Lia Rodrigues. O objetivo principal do núcleo não é formar bailarinos profissionais, mas sim criar um espaço onde uma companhia profissional de dança possa transmitir seu saber. Eu não vim para cá com um projeto assim, vou fazer isso. Eu vim aqui com uma ideia de fazer um encontro, de ter um encontro e a partir desse encontro inventar um jeito de estar em relação com jovens que por acaso quisessem fazer dança aqui na Maré. E a partir daí eu fui aprendendo junto com eles, com essa experiência, como é que poderia ser uma companhia profissional de dança se comunicar e estar perto de jovens que desejam ser bailarinos ou artistas da dança, enfim, ter uma ligação com a dança. As pessoas que estão no núcleo 2, elas estão entendendo a dança como um pedaço muito importante da vida delas. Elas passam metade do dia delas, pelo menos, envolvidos com aquilo, né? Então a dança é uma escolha, pode ser uma escolha temporária, mas há um mergulho aí. Então, esse grupo está fazendo aí uma travessia de chão com a companhia e com a Lia, e a gente tem visto como eles têm se transformado nesses anos. Eu fico muito impressionada. O primeiro filme que a gente fez deles, e logo lá na época do Exercício M, que foi essa experiência que a gente desenvolveu a partir do repertório da Lia, quando eu vejo esses jovens nesse primeiro filme e vejo esses jovens hoje, eles são pessoas muito diferentes, né? Pessoas muito diferentes na forma de se comportar, na relação que eles têm com a arte, com a cidade, com o próprio trabalho, com a dança.
jovens bailarinos entram, nem sempre eles vêm prontos para dançar, né? E porque aqui no Brasil falta muito esse pedaço da formação de um artista da dança. Então eu percebi que eu aprendia com eles, eles aprendiam comigo e parece que a companhia virou e está sendo cada vez mais um lugar em que a criação ajuda na formação. E a partir dessa experiência com a companhia, a gente pensou criar um novo núcleo de formação continuada, pudesse ser o momento certo para ter mais uma experiência dessa natureza. Eu sinto que eles estão crescendo, estão melhorando. Tudo que a gente propõe, eles fazem uma competência, às vezes até que me surpreende pelo tempo que eles têm de dança. Eu acho que pelo fato de estar nesse lugar, deles vivenciarem muito a arte assim, nesse tempo, também coloca eles em um outro lugar. Assim, eu sinto eles mais profissionais da dança do que os meus alunos que fazem faculdade de dança. O Núcleo 2 ele é um curso que desperta uma sensibilidade artística na pessoa, que eu não tenho isso na faculdade. Eu sinto que eu precisei passar primeiro pelo Núcleo 2 para depois achar a faculdade. Eu acredito que forma artista, que em muitos lugares não formam. A dança me mudou em basicamente tudo. No meu comportamento, tanto com os meus amigos quanto com a minha família, na escola, no meu dia a dia. Eu acho que a dança foi basicamente uma reeducação para mim, sabe? Porque ela pôde me abrir muitos caminhos. A consciência do próprio corpo, a consciência do próprio movimento, né? Algumas competências motoras se desenvolvem e se aprendem. Isso não é uma coisa que é dada. Eu acredito pouco em dom. Eu acho até que as pessoas podem ter mais facilidade ou menos facilidade, mas eu defendo que até a consciência do seu próprio corpo você tem como aprender. É alguma coisa que é nessa relação do aprender e ensinar se constitui. Esse corpo que está em crescimento, em desenvolvimento, que ainda não fechou num corpo de adulto, que ainda não se fechou no corpo de adulto, é um corpo interessante, né, para a gente poder ajudar a desenvolver num caminho que seja bacana entendido como respeito à sua própria natureza, às suas competências, aos seus limites. Do ponto de vista específico, do que isso impacta na vida dos indivíduos, eu acho que o projeto, tanto da Rede da Maré e pegando especificamente a Escola Livre de Dança, eu acho que tem uma questão que é impactar no indivíduo, mas mais do que impactar no indivíduo é como esse indivíduo se coloca dentro desse coletivo e como é que ele, a partir dessa experiência, ele olha o mundo de um jeito diferente, ele interage com esse mundo de um jeito diferente e ele, enfim, busca construir uma experiência de vida diferente aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que isso que é o mais importante quando a gente está falando em projetos de cultura e de educação. É a continuidade, ao longo do tempo, né? São projetos de longo termo que a gente fala. Acho que são infinitos. A educação é um caminho infinito. Aumenta a movimentação, as dinâmicas. Entre vocês, troca de lugar. Ações. Se olhem, costurem. Não vai sozinho. Grupo olha, tá junto. Não volta.
Diego, presta atenção, preenche os buracos, gente. E vai, embaixo, em cima, tá todo mundo em cima agora, mistura. Fúria e Encantado ocupam o auditório Emílio Rui Vilar da Culturgest a 13 e 15 de abril. A conversa com a Lia Rodrigues acontece no pequeno auditório dia 14. Como opera a realidade nos lugares onde o Estado não chega da mesma forma que aos grandes centros? Gótico português pode até ser uma apropriação, mas os Glockenwise sabem do que falam. Ao quinto disco, que acabam de lançar, voltam a olhar para o lugar de onde vieram. O figurado imaginário da Olaria, de Rosa Ramalho, e as bênçãos de Alexandrina de Balazar levam-nos a Barcelos. A eles interessa-lhes falar das margens. A 12 de maio, apresentam um gótico português na Culturgest. Olá, eu sou o Nuno, dos Glockenwise. Vamos estar a ouvir algumas demos que vamos gravando no processo de criação do nosso disco Gótico Português, que apareceram em vários momentos dessa criação. Estamos a ouvir vários formatos, no fundo, várias fases desse processo de composição. Ouvimos aquilo que depois se tornou o refrão da Vida Vã, que aqui é uma versão acústica que foi gravada aqui com o telemóvel em casa, ainda em 2020, no final de 2020, e que na verdade não era para ser a Vida Vã, era uma coisa à parte, diferente. O verso da Vida Vã já estava feito, havia aliás uma estrutura para a Vida Vã que era circular à volta do verso, e depois em ensaio, ao tocar esta parte que se ouve ali na versão acústica, percebemos que poderia encaixar e dava uma abertura também, em termos da progressão emocional da música, dava uma abertura que era interessante introduzir ali. E aí sim, tornou-se a versão que nós conhecemos agora da Vida Vã. E é gravada por mim esta guitarra. A seguir vamos ouvir, também gravado pelo telemóvel, uma versão em sala de ensaio da Natureza, já numa fase em que as ideias iniciais que cada um vai trazendo se começam a verter para os outros instrumentos e para perceber como é que ao tocarmos juntos as coisas funcionam, e depois como é que elas soam também, para podermos até lembrarmos do que fizemos. Muitas vezes pomos o telemóvel a gravar. E isto é uma versão da Natureza em que estamos a primeira vez, julgo que a primeira ou a segunda vez, a tocar juntos o verso principal e a testar as linhas de baixo também. É só um telemóvel para ir debaixo de uma camisola para não ficar demasiado ruidoso na sala de ensaios.
Por fim, temos uma versão da gótico português bastante diferente daquilo que se tornou a versão final, muito mais lenta, e esta não é uma versão gravada na sala de ensaios nem todos juntos, já é uma versão demo feita em um estúdio caseiro, a somar instrumentos uns aos outros, a tentarmos construir uma canção, ou seja, é outro formato de trabalho diferente, em que tentamos, a partir de uma ideia, ir acumulando, já gravando coisas que possam ser até versões finais de estúdio. E, na verdade, acabou por se tornar muito diferente da música. Nunca ficamos muito satisfeitos com este verso, como ele estava. Acabamos por achar que, se calhar, não precisava de guitarras. Porque o problema para nós aqui era o refrão, que achávamos que era uma entrada de guitarra muito forte. E tudo o que lhe somássemos fazia perder força a isto. Acabámos por decidir retirar as guitarras todas e deixar um sintetizador a fazer de baixo, no fundo, e a bateria e a voz, e umas guitarras acústicas que entraram mais tarde depois, para dar algum ritmo. E depois as guitarras elétricas só entram ali, que se ouvem aqui também, mas ouvem-se acompanhadas de outras guitarras elétricas no verso, que acabaram por desaparecer completamente. E a música ficou completamente diferente por causa disso.
O Gótico Português pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming neste momento e pode ser ouvido e adquirido no nosso Bandcamp, que nós aconselhamos. E também vai conhecer uma edição em vinil, que também podem comprar. E é tudo. Obrigado. Como nasce uma exposição? Por que processos? A Culturgest inicia Território, um ciclo da programação de artes visuais. A cada nova exposição é dada carta branca a um curador para que explore o seu território. O terceiro será Profanações, de David Revés. Perguntamos-lhe sobre o que lhe tem ocupado a mente. Enviou-nos Elogio da Profanação, um ensaio do filósofo Giorgio Agamben, do livro Profanações. A partir daí, sentamo-nos para uma conversa sobre apropriações, profanações e como David Revés tenciona profanar também este ponto de partida para o seu território. Este ensaio é o elogio da profanação e parte desta ideia de que o ato profanatório ou um ato profanador é uma espécie de abertura potente entre coisas, uma espécie de quebra de lógicas de rigidificação, de mobilização, de várias ordens e de várias naturezas. Pode ser muito amplo. De que forma é que essas lógicas se instauram na vida e a tentam controlar, e o que a profanação faz, de alguma forma, é abri-las e restituir-lhes uma espécie de fluxo incessante da vida. Por isso, pronto, o Giorgio Agamben é um filósofo que parte muito de um pensamento, ou a matriz do seu pensamento é judaico-cristã e tudo aquilo que são os seus movimentos. Ele é um erudito da religião católica, do cristianismo, de alguma forma, das confissões judaicas também. E isso é uma matriz que está muito presente nos seus escritos, tanto como de formas de exemplos, mas também como formas de movimento de pensamento, que pega em conceitos vários para os desconstruir. E esta ideia de profanação é uma ideia que nós, de facto, associamos de uma forma muito imediata. É uma ideia de destruir qualquer coisa que é da ordem do sagrado, do religioso, e o que o filósofo vem dizer é exatamente que sim, isso também é, mas tudo aquilo que possa ser considerado sagrado ou religioso de alguma forma está em várias esferas da vida, e essas esferas podem não ser, ou essas esferas sagradas, digamos, podem não ser tão benéficas quanto julgamos que poderiam ser, e o que a profanação faz é abri-las, destruí-las, reconstituí-las, reconfigurá-las, reordená-las, numa espécie de... Ele utiliza a miúdo no seu ensaio uma espécie de uso comum, de restituir aos humanos um poder de uso sobre as coisas, que não é um poder de propriedade, mas sim esse uso fluxível, não é? Das coisas existirem num espaço de liberdade e de troca incessante com tudo e com todos. E o projeto que eu vou apresentar na Fidelidade, e que depois passará para o Porto, andará muito neste tipo de movimentos e nestas relações. Esta questão dos territórios e das práticas curatoriais, no meu caso, partem sempre muito daquilo que é uma construção teórica, mas quer dizer que absorve variedíssimas outras coisas, mas que é maioritariamente uma construção teórica, do trabalho que faço na academia, no trabalho que faço enquanto, não gosto de dizer crítico de arte, mas enquanto escritor de textos para artistas, para revistas. É uma atividade que é muito importante e que eu não consigo hierarquizar com a curadoria. Acho que para mim estão lado a lado, e por isso
daquilo que é a minha experiência, partir de um território para uma exposição, ou tentar que uma exposição seja sintoma daquilo que é um território de pensamento próprio, individual, é já a minha prática corrente, digamos assim. E daí, a partir disso tudo, o teu entusiasmo, quando eu te disse, olha, e se fizéssemos uma conversa Sim. a partir das coisas que andas a ler enquanto pensas na exposição, porque ainda falta algum tempo quando estamos a falar agora, não é? Agora já falta menos. Não sei se te interessa falar sobre isso ou não, mas há aqui também um lado, em que ele começa, o ensaio começa com: os juristas romanos sabiam perfeitamente o que significa profanar. E depois vai acabar, ele vai dar às tantas à nova religião do capitalismo, não é? Exato. E começa a falar sobre este tempo em que nós estamos, que é um bocado o tempo do improfanável, e termina a escrever: a profanação do improfanável é a tarefa política da geração que vem. São a primeira e a última frase. Sim, exatamente. Mas naquele início, isto é todo um percurso que ele faz, não é? Vamos quase pensando no que é a profanação, ou a impossibilidade dela, quase, ou como é que ao longo dos tempos. E neste início há um duplo sentido, que eu, aliás, ao teu ensaio, junto ao dicionário de latim, o meu velhito, que eu fui pegar quando estava a ler, e depois mais à frente ele até faz isso, na verdade não tinha sido preciso, mas que é esta coisa de como profanar tem ou teve, porque nos dicionários de agora profanar é só o que nós achamos que é profanar. Exato. Ou seja, uma profanação agora está definida como um desrespeito ou violação do que é santo, sagrado, violação, sacrilégio, atitude irreverente contra a pessoa, coisa que merece respeito, afronta, insulto, irreverência, má utilização de algo respeitável, abuso. Mas em latim, e eu vou ler ao contrário, da última para a primeira, é profanare, o verbo, não é? Profanar, manchar, dar uso profano a uma coisa sagrada, ou a primeira definição que aparece, na verdade, é consagrar alguma coisa aos deuses. Esta ideia de sacrifício também, que ele também fala, e foi por isso que eu fui ver antes dele próprio ir ao latim. Não sei se te interessa falar sobre isto, ou seja, deste duplo sentido também do que é profanar, e como é que profanar é profanar, mas é ao mesmo tempo como é que profanar tem em si essa ideia de separação de que ele fala, não é? Dar novos usos a alguma coisa, mas ao mesmo tempo esta ideia de um sacrifício. Exato, e daquilo que são a própria história e a própria história movediça das palavras, e de como elas foram adulterando e profanando de alguma forma ao longo do tempo. Ele fala desta ideia de religião, ou daquilo que existe na esfera do sagrado, como na verdade não porque nós falamos de religião e há esta ideia do religare, não é? Religação, toda esta ideia de que através da religião nós nos ligamos a qualquer ideia de absoluto, não é? De corpo celeste, que tudo toma, tudo vê, tudo, enfim, tudo abarca. E justamente o Agamben, com esta ideia de profanação, inverte isso. Diz várias vezes que a religião não é justamente aquilo que nos liga, mas é aquilo que nos separa, ou aquilo que nos insere uma ideia de diferença absoluta entre nós e os outros. E os outros, ou que é este outro absoluto, Deus, não é? Ou seja, na verdade a religião não é um movimento de união e de união indistinta, mas sim um movimento de separação absoluta. E o que a profanação faz é cortar esse elo de diferença para instituir um elo de proximidade e um elo de igualdade, de alguma forma. Esta ideia da forma como eu li o ensaio, esta ideia de profanação só é potente e só é consequente se for uma ideia, ou se instituir uma espécie de horizontalidade absoluta em que não há hierarquias, não há relações diferenciais excludentes, enfim, não há nada que separe aquilo que seja um eu de um outro numa espécie de plano comum. Por isso, se calhar, esta ideia da separação o que faz é separar o próprio movimento de separação, que seria a religião.
E ele fala de outra coisa que para mim também me pareceu muito importante, que ao mesmo tempo a profanação traz com ela qualquer coisa dessa esfera sagrada que profana, não é? Ou seja, a profanação não é simplesmente o gesto de corte, mas é um gesto de corte que restitui qualquer coisa, ou que institui qualquer coisa que é uma espécie desse plano geral, desse plano comum, e ao mesmo tempo acaba por conservar em si resquícios, não é? Restos daquilo que cortou e voltou a religar. Religar, outra vez uma palavra má neste contexto, que deu forma de existir de outro modo. E isso para mim é o que me despertou mais interesse neste ensaio. Tu falavas há pouco desta questão do capitalismo e do ser político, não é? Que é de profanar o improfanável. E esta questão do capitalismo é exatamente, pelo menos da forma como eu li, é exatamente como uma espécie de nova religião em que tudo mobiliza. Na verdade, estas questões daquilo que sejam esferas de sagrado são sempre formas de mobilização, formas de gestão dos corpos, de gestão das identidades, de gestão da linguagem, de gestão da história, uma forma de coreografar tudo e todos sob uma espécie de poder totalitário. E o que a profanação faz, pelo menos segundo Agamben e também da forma como eu a considero, é justamente cortar esses aparelhos de mobilização. E o capitalismo, quer dizer, é o mais perfeito aparelho de mobilização de que há registro, pelo menos até agora, a menos que se transforme numa coisa ainda mais perfeita do que aquilo já é, sendo ainda aquilo que é. E de alguma forma, pelo menos como eu me aproximo a este ensaio e estas ideias, estamos sempre a falar de uma questão muito, se calhar, mais elementar ou mais abstrata ainda, se quisermos, que é este diferencial entre aquilo que é o real e o simbólico. E o simbólico pensando naquilo que sejam todas as construções humanas, não é? Tudo aquilo que sejam as nossas imagens, as nossas formas de linguagem, as nossas formas de construir história, as nossas formas de construir identidades fechadas, as nossas formas de construir as instituições, enfim, tudo aquilo que seja a arte está aí dentro, mas a arte acho que se insere aí dentro de uma forma muito específica, né? E todo esse jogo entre aquilo que é o simbólico, ou seja, tudo aquilo que é um produto da técnica humana, virtual ou não, ou atual, se joga nesta ideia de profanação com aquilo que é uma espécie de real absoluto, caótico, um caótico produtivo, não é? Não é o caos, não é? Mas uma espécie de raiz ou de radical da vida, toda ela considerada. E isso é a forma como eu vejo a profanação, ou este ensaio e a ideia de profanação, que é de facto há uma ideia de libertação sempre muito forte, uma ideia de liberdade implícita aqui em tudo. E isso para mim acho que é se calhar a ideia mais potente, é através da profanação libertar o real de tudo aquilo que sejam as grelhas simbólicas, técnicas, históricas que a humanidade sempre tentou impor, não é, ao real, para se proteger, para, enfim, para depois a máquina vai se aperfeiçoando, e vai se tornando mais insidiosa também. Quando estás a pensar nesta exposição, em que é que andas a pensar? É nessa ideia de como é que libertamos, como é que quase nos profanamos a nós próprios? Sim, esta ideia do real passar e de alguma forma libertar-se é uma ideia que me é muito cara e na qual penso bastante. De que forma é que isso pode acontecer? De que forma é que conseguimos aceder a todo o real? Que é uma outra forma de absoluto qualquer, mas pode ser um absoluto, se calhar o absoluto. E eu acho que a arte, de alguma forma, é o plano, sendo um plano simbólico, não deixando de ser, mas sendo também um plano material, e aí sendo parte integrante, não é? E do real, é para mim a esfera mais apta para que isso possa acontecer, não é? E para mim sentir o real, e para não ser demasiado obtuso, nem demasiado obscuro naquilo que estou a tentar dizer,
É qualquer coisa como chegar perante uma pintura ou chegar a qualquer obra de arte e sentir uma hesitação qualquer. Tu chegas e sentes um abalo qualquer que não percebes de onde é que vem, aquilo corta-te formas de te relacionares, corta-te a linguagem, ficas sem palavras, não é? Fiquei sem palavras perante esta obra. É porque qualquer coisa ali se fissurou, não é? Qualquer coisa ali se quebrou. E quebrou essas formas, que são formas simbólicas, são técnicas que nós fomos aperfeiçoando ao longo da história da humanidade. E esta ideia de história também é uma ideia que pode ser desconstruída e sempre foi, mas cada vez mais se percebe como problemática. Há qualquer coisa ali que se quebra e que surge, pode ser por instantes, pode permanecer mais ou menos tempo, mas há qualquer coisa ali que acontece e que é indescritível, é só experienciável. Isso são relações mágicas, sem dúvida, que acontecem. Isto pode ser muito elementar de ser dito, quase redundante, ou um lugar comum, não é? Um clichê bastante bastante ouvido, mas que não deixa de ser menos verdadeiro por isso. Às vezes um pouco mais menosprezado por isso. A mim interessa-me muito pouco encontrar elos históricos dentro de uma historiografia estereotipada da arte, nas exposições que constituo. Há temas, ou pelo menos coisas que me são muito caras e que informam e deformam também a forma de eu olhar para as coisas, uma ideia de vida e de morte constante. Pensar o fenómeno da morte é algo que, para mim, acho que contamina tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu penso. E saber mas quase uma espécie de consciência aguda de que tudo passa, não é? Que tudo mesmo que tudo passa e que tudo se reestruturará, modificará, renovará noutra coisa qualquer. Que neste momento nós podemos ter imagens aproximadas daquilo que será a seguir, mas que no limite, em absoluto, não sabemos nada. Território é um ciclo de programação de artes visuais iniciado pela Culturgest nesta temporada. Mistifório, de Nacho Checa, está até 14 de maio na Culturgest Porto. Slow, Stop, Think, Move, com curadoria de Ana Anacleto, pode ser visitada na Fidelidade Arte, em Lisboa, até 10 de maio. E 2 de junho a 10 de setembro na Culturgest Porto. Profanações, a terceira e última exposição do Território desta temporada, inaugura a 26 de maio na Fidelidade Arte e viaja para a Culturgest Porto a 29 de setembro, onde permanece até 14 de janeiro. Em 2017, Isabel Costa, da companhia Os Processos, deu início a um projeto a que chamou Maratona de Manifestos. Numa nova versão para o espaço exterior da Culturgest, apresentam-nos agora Manifestos para depois do fim do mundo. Pela voz da atriz Ashley Judd, na Women's March de 2017, em Washington, um dos manifestos que integram este arquivo em construção permanente, I Am a Nasty Woman, escrito por Nina Donovan, poeta de 19 anos, na altura da tomada de posse de Trump. And I bring you words from Nina Donovan, a 19-year-old in Middle Tennessee, and she has given me the privilege of telling you what she has to say. I am a nasty woman. I'm not as nasty as a man who looks like he bathes in Cheeto dust. A man whose words are a diss track to America. Electoral college sanctioned hate speech contaminating this national anthem. I'm not as nasty as Confederate flags being tattooed across my city. Maybe the South actually is gonna rise again. Maybe for some, it never really fell. Blacks are still in shackles and graves just for being black. Slavery has been reinterpreted as the prison system in front of people who see melanin as animal skin. I am not as nasty
as a swastika painted on a pride flag. And I didn't know devils could be resurrected, but I feel Hitler in these streets. A mustache traded for a toupee. Nazis renamed the cabinet. Electroconversion therapy, the new gas chambers, shaming the gay out of America, turning rainbows into suicide notes. I am not as nasty as racism, fraud, conflict of interest, homophobia, sexual assault, transphobia, white supremacy, misogyny, ignorance, white privilege. I'm not as nasty as using little girls like Pokemon before their bodies have even developed. I am not as nasty as your own daughter being your favorite sex symbol. Like your wet dreams infused with your own genes. But yeah, I'm a nasty woman. A loud, vulgar, proud woman. I'm not nasty like the combo of Trump and Pence being served up to me in my voting booth. I'm nasty like the battles my grandmothers fought to get me into that voting booth. I'm nasty like the fight for wage equality. Scarlett Johansson, why were the female actors paid less than half of what the male actors earned last year? See, even when we do go into higher paying jobs, our wages are still cut with blades sharpened by testosterone. Why is the work of a black woman and a Hispanic woman worth only 63 and 54 cents of a white man's privileged daughter? This is not a feminist myth. This is inequality. So we are not here to be debunked. We are here to be respected. We are here to be nasty. I'm nasty. Like my blood stains on my bed sheets. We don't actually choose if and when to have our periods. Believe me, if we could, some of us would. We don't like throwing away our favorite pairs of underpants. Tell me, why are pads and Tampax still taxed? Ooh, that was a brand name. Why are tampons and pads still taxed when Viagra and Rogaine are not? Is your erection really more than protecting the sacred, messy part of my womanhood? Is the blood stain on my jeans more embarrassing than the thinning of your hair? I know it is hard to look at your own entitlement and privilege. You may be afraid of the truth. I am unafraid to be honest. It may sound petty, bringing up a few extra cents. It adds up to the pile of change I have yet to see in my country. I can't see. My eyes are too busy praying to my feet, hoping you don't mistake eye contact for wanting physical contact. Half my life I have been zipping up my smile, hoping you don't think I want to unzip your jeans. I am unafraid to be nasty because I am nasty, like Susan, Elizabeth, Eleanor, Amelia, Rosa, Gloria, Condoleezza, Sonia, Malala, Michelle, Hillary. And our pussies ain't for grabbing. Therefore, reminding you that our walls are stronger than America's ever will be. Our pussies are for our pleasure. They are for birthing new generations of filthy,
vulgar, nasty, proud, Christian, Muslim, Buddhist, Sikh, you name it, for new generations of nasty women. So if you, a nasty woman, or you love one who is, let me hear you say, hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. I love you. Thank you. Manifestos para depois do fim do mundo dos processos integra a programação do Inside Out, que decorre nos espaços à volta do edifício sede da Caixa Geral de Depósitos entre 28 de junho e 9 de julho. Em 1998, João Penalva empenhou-se na tarefa hercúlea de aprender a assobiar os 30 minutos da Sagração da Primavera. Inspirado no trabalho de equilibrismo de Karl Wallenda, que morreu em Porto Rico enquanto atravessava um arame a ligar dois edifícios, chamou-lhe The Great Wallenda. Na Kulturgest, o assobio ocupará com os espíritos de Wallenda e Stravinsky as arcadas do edifício. Tudo começou em maio de 1997 com uma conversa com o artista e curador Jason Coburn, que tinha vindo visitar-me para discutir a minha participação na sua exposição que seria em julho desse mesmo ano em Roterdão. Não sei já a que propósito, mas a dada altura o Jason mencionou uma banda, aparentemente uma banda muito conhecida, mas que eu não conhecia. E como lhe pareceu inacreditável que eu nunca tivesse ouvido falar da dita banda, expliquei-lhe que o meu interesse por música popular tinha sido sempre muito limitado e que com os meus 14 anos assobiava a Sagração da Primavera de Stravinsky. E ele sugeriu com o ar mais natural do mundo que aí estava o que eu poderia fazer para a sua exposição, assobiar a Sagração da Primavera. Ora, eu não tinha a menor ideia do que isso implicaria, porque não conhecia a peça, mas eu decidi que, por mais difícil que isso fosse, iria assobiar a Sagração na íntegra e lhe daria o que tivesse gravado até à data da sua exposição. E assim, os primeiros 3 minutos e 20 segundos foram apresentados com o título Wallenda Trailer, em Roterdão, em 1997, e mais tarde em Londres e Reykjavik, em 1998. A versão integral foi ouvida pela primeira vez na minha exposição individual no CCB, em 1999. Como era impossível ler a partitura, contratei Colin Bannon, um músico profissional de formação clássica, para que me ajudasse. Colin definiu o alcance do meu assobio como de apenas uma oitava e uma nota, o que não me pareceu ser um problema grave. Era o que era, e não pensei sequer contactar um especialista em assobio. No entanto, os trechos melódicos, que são fáceis de assobiar, são poucos, e a grande dificuldade estava em reproduzir os impulsos rítmicos do som orquestral de uma peça com muita percussão. Ouvi a Sagração de manhã à noite, no meu Walkman, em casa, no estúdio, na rua, nos transportes, não sei ao certo quantas vezes, mas pelas minhas contas terão sido umas 1500. O processo de aprendizagem e gravação levou-me umas 900 horas, 36 sessões de gravação e 10 sessões de montagem com o técnico de som Tristan Norwell. Ao todo foi 1 ano e meio de trabalho. O Wallenda acabou por ser um projeto que reúne imagens fotográficas, desenhos, sons e projeções de vídeo que nunca quis separar. A apresentação da componente sonora separadamente na arcada sul do edifício da Kulturgest é uma exceção, mas houve outras, todas elas em casas de banho, que são lugares onde se assobia porque não só a acústica é em geral boa, mas também porque são lugares onde normalmente estamos sozinhos e o nosso assobio dá-nos o prazer de ouvirmos as peças musicais de que mais gostamos, tocadas por nós próprios. Foi também numa casa de banho onde gravei a peça. Mas nas arcadas também se assobia. Lembro-me de passar pela Burlington Arcade, em Londres, enquanto trabalhava neste projeto, e de ler num letreiro de 1819, que ainda hoje está fixado à parede, que é expressamente proibido correr e assobiar. A única pessoa com uma autorização vitalícia para lá assobiar é Paul McCartney, mas isso é outra história. O projeto Invisível da Kulturgest teve a participação dos artistas referidos.
da jornalista Cláudia Sobral, da direção de Faróis e das equipas de comunicação e programação da Culturgest, do estúdio Billy Boom na pós-produção, da Yan Sung na voz e paisagem sonora e de Braulio Amado na ilustração. A próxima terá outras vozes, outros sons, outras propostas. Tudo sem imagens. É uma revista invisível para se ouvir. Thank you.